Hoje é o dia da estatística. Não sei até que ponto, de repente, eu não percebo e seja uma percepção muito própria e pessoal de que quando eu iniciei e comecei a utilizar, né, o vídeo, a imagem e o som para captura de depoimento, talvez isso tenha sido, né, uma trajetória envolvendo, né, a minha própria formação profissional, junto a alguns trabalhos, algumas vinculações de formação, percepção. E eu percebo, no dia da estatística, né, que com certeza me arrumei aqui, estou na frente do vídeo, talvez, porque mulher se arrume para mulher. E apesar de não ter ainda olhado ou analisado os dados estatísticos dos últimos vídeos, eu consigo observar ao longo de alguns anos o quanto o público feminino ele é muito mais presente, principalmente junto a palestras, e existe um direcionamento da maior parte dos youtubers e da produção de conteúdo na web direcionada a mulheres. Mulheres, por que será, né, dos tempos para cá que me pergunto, né, estatísticas, posso fazer um dado estatístico aqui, tem um número, mas a estatística, eu acho que os dados estatísticos, eles passam por dois momentos importantes, que é a forma, né, de pesquisa de dados estatísticos, o que leva em consideração, né, se são quantas pessoas, qual é o número, qual a abrangência, qual é o gênero, qual é o tema, né, que está sendo, qual é o que se quer com aquilo, um objetivo, que é uma pesquisa de cunho quantitativo, mas a pesquisa quantitativa, ela também, os dados, as informações, elas também passam por uma estatística, por assim dizer, analítica, que é quando, né, os dados servem muito mais para a gente chegar a uma ponderação. E isso não requer um número muito grande de informações e de dados acerca de um evento. Porque quando a gente identifica, não é no meu caso, não estou fazendo pesquisa nenhuma, apenas estou falando de estatística do meu dia, porque percebo eu que a imagem e as mulheres de uns tempos para cá vêm sendo muito mais absorvidas por esse conteúdo dissolvido nas redes sociais. Eu fico um pouco, só para informar, né? Eu relaciono muito o depoimento e o vídeo e as postagens, pelo menos as que eu faço, né? Uma maneira que eu encontrei também de exercer as minhas escritas de si. Michel Foucault, filósofo, historiador, né? Ele escreve na Ordem do Discurso, na aula inaugural do Collège de France, é um livro publicado, e tem lá no finzinho lá do livro uma partezinha que fala, né, o que é o autor, né? Então, quem é o autor dessas coisas, quem é o personagem, quem são essas escritas, essas narrativas. Eu sempre gostei muito dos pressupostos teóricos e metodológicos de Michel Foucault. Talvez tenha adotado um pouco isso para a vida e refletir sobre as estatísticas de análise e de uma crítica feminina. Também é para dizer que os cuidados de si, dentro também da obra de Michel Foucault, da história da sexualidade, né, e dos cuidados com o corpo e da mente, envolvem uma forma muito eficaz e muito sábia de um conselho, na verdade, para a vida e para a gente manter aspectos mais saudáveis da vida cotidiana, que é escrever, né?
quando a gente escreve, quando nós nos expressamos, quando nós, de alguma maneira, o percurso dos intelectuais e as pesquisas e até mesmo as histórias que nós temos, um dia elas foram e passaram por um registro escrito. Se não foram escritos, passaram por um registro que a gente pode observar em monumentos, em símbolos, em imagens que são iconográficos, mas creio eu que os registros escritos, né, assim como Michel Foucault fala como um autocuidado, escrever, né, se auto-escrever. Quando a gente escreve o ato da escrita, pressupõe que você vai parar um momento do dia e você vai fazer uma reflexão sobre aquilo e você vai conversar um pouco consigo mesmo. Então, o hábito, né, da escrita, de você conservar esse hábito, ele é muito salutar. Em tempos de tecnologia, onde as redes eclodiram como um grande artefato, né? Digo artefato porque muitas vezes ela não é e não tem muita utilidade no senso comum, ou pela maioria, como um instrumento a servir, né, como fonte de pesquisa, de informação e de conhecimento, e apenas uma forma bastarda, né, de divertimento e lazer e entretenimento, sem nenhuma pretensão muito mais intelectual do que isso. Da mesma maneira, quando iniciei né, esses registros, né, orais, né, de imagem e de som, também é da mesma forma que escrever, se postar para mim na frente de uma gravação, preparar um ambiente, um cenário, me arrumar. Antes eu não me arrumava tanto, eu acho que, né, a minha estatística, que tenho sido observada por mais mulheres do que homens, faz com que eu me arrume mais, porque, né, dizem que mulher se arruma para mulher, o ambiente, essas coisas. E a minha ponderação talvez seja uma crítica para tentar dizer que a minha escrita pessoal de hoje na minha agenda, ou na minha postagem, ou no meu registro para mim mesma, mas que, no entanto, não me importo de partilhar na rede e não tenho nenhum problema com isso, porque nunca pensei, eu nunca imaginei que isso fosse fazer diferença para alguém e não fosse apenas uma forma muito divertida e até às vezes um pouco debochada da minha parte de utilizar esse recurso como uma maneira mais rápida, mais fácil no cotidiano, né, do que escrever, do que, né, ter que ter papel, ter caneta, mais barato. Essa tecnologia é mais barata para se investir em si. Que, poxa, é mó chato, cada vez tem ficado mais complicado e mais exigente o nível de produção, de, né, se postar e deu, né, conseguir fazer e gravar uma reprodução de imagem de som da minha agenda, da minha escrita pessoal, das minhas escritas de si aqui, conforme Margarete Bacos e Michel Foucault falava dos autocuidados, porque as minhas estatísticas dizem que talvez esse público demasiadamente feminino, de uma faixa etária, com certeza, que beira aí, né, entre seus 20, né, a 30 anos, e depois uma outra faixa etária mais ardente, que vai dos seus 30 aos seus 50 anos, e depois uma faixa etária daí sim alegre, que vai... Eu gosto, sempre gostei de pessoas mais sábias e com mais conhecimento acerca da vida. Apesar disso não ser uma regra, e sempre existem exceções e desvios aí até, né, dos resultados, né? A gente sempre lida com, né, uma margem nas estatísticas, em dados estatísticos, a margem de erro. Por terem mais conhecimento, uma capacidade maior de lidar com e absorver certos entendimentos acerca da realidade, com maior conhecimento, maior prudência, né? Mas toda regra tem sua exceção. E daí eu assisto muito o Café Filosófico, gosto muito de Leandro Carnal, gosto muito do Cortella, gosto muito de acompanhar e acompanho muitos discursos. Ariano Suassuna, que é da Letras, acompanho
bom, o Canal da História, o Cortella da Filosofia e assim por diante, né? Acompanho todo tipo de postagem de conteúdo da rede. São conteúdos que afinados com, na verdade, com o que eu gosto de estudar e muitas vezes, como eu não estou lendo e não estou fazendo isso, às vezes até coloco de fundo isso para ficar, né, com barulho no fundo aqui do meu ouvido. Eu vejo muito no discurso atualmente desse público e desses formadores de opinião, como agora, né, se tem, né, conceito formado, né? Não, eu sou uma formadora de opiniões de mídias sociais, de redes, né? Eu vejo muito mais e observo muito mais homens. Esses homens, normalmente, eles trazem temas, né, de profundo conteúdo relacionado com a intelectualidade, com a pseudociência, né, e são muito bem articulados, muito bem produzidos, muito bem concebidos, dirigidos, né, e articulados. Mas tem uma questão que me chama a atenção e que daí eu chamo uma relação, uma ligação entre estatística, ciência, postagens de YouTube e descrição de si mesma, né, autocuidados, né, uma esquizoanálise, seja lá o que for, do olhar feminino, porque atualmente eu tenho me preocupado com umas coisas muito absurdas aqui quando eu vou postar ou iniciar, né? Antes, até mesmo antes, o preparo, né? Tem sido pior. Eu já penso assim, peraí, deixa eu arrumar as coisas, por causa que talvez alguém vá pensar que eu sou desorganizada e que eu não tenho algum problema. Não, peraí. Deixa eu pensar na roupa correta e adequada para usar, porque talvez, né, não chame atenção. Ah, tá muito decotado isso aqui, poxa, vou excluir o vídeo, não vou postar. Afinal de contas, está salientando muito a sexualidade. Então, eu agora parei para pensar com esse dia da estatística. Será mesmo que talvez os conteúdos, e desde o início a produção da psicanálise e do conteúdo, tanto antigamente, lá no início do século XIX, com a eclosão dos estudos de Freud e de Lacan acerca da psicanálise, e esse conteúdo não tenha sido produzido também para mulheres e de fundo feminino, porque afinal de contas Freud sempre usa como seus pacientes histéricos são todas mulheres. Então, né, peraí, vou fazer uma ciência para pegar dinheiro de mulher. Porque a mulher é muito preocupada com isso, né? Ou seja, elas são mais chatas. Então elas precisam acreditar nisso. Vamos fazê-las, né? Vamos botar rédeas na situação, né? Desde Viena. Entre outros exponentes da psicanálise, a histeria feminina e os julgamentos femininos, eles para mim não começam através de Freud, e nem Freud talvez seja o pai do histerismo feminino, né? Ou Freud com aquele charuto da mão nunca me enganou do porquê que mulheres gostavam tanto de observá-lo, fetiche aí da psicanálise e das pretensas cientistas da mente humana. Eu acho que o olhar feminino e a análise começa pelos julgamentos. Os julgamentos, eles são bem antigos a respeito do caráter de mulheres, né? E as mulheres são usadas como exemplos absurdos ao longo, né, de toda a história e no que eu conheço, no que eu já li de registros. Começa, né? Talvez eu tenha, né, uma imagem, uma lembrança mais arraigada nos tribunais da Idade Média, da expiação, daquela coisa que uma dizer da outra, marca muito isso no Bruxas de Salem, que é um filme que faz tempo já que eu assisti, e que as mulheres, né, uma fala pra outra, ó, essa aí tá com sintomas aí, parece bruxa. Ó, eu vi ela fazendo uma coisa estranha, vi uma marquinha diferente, ela sensualizou, ela, bruxa, isso aí tá endemoniada, encapetada. Então, quer dizer, a loucura ainda não existia como termo adequado nesse período. A loucura, ela surge como conceito, como Michel Foucault
muito bem define, no século XIX. Ela é um conceito moderno, né, a loucura. Então quer dizer que Calígula, por exemplo, em Roma, ele não era louco porque a loucura não existia em Roma, né? Se pensar. E daí eu penso também da mesma maneira, será que hoje a minha estatística não diz um pouco a respeito de como eu tenho isso e tenho espelhado um comportamento de, sabendo de antemão, de quem vai analisar, de quem é o público disso, de talvez perceber, e percebendo isso, da mesma maneira do julgamento da Inquisição da Idade Média, da histeria feminina no século XIX, ou do feminicídio no século XXI, ou do machismo no século XX, ou então da Pedra de Madalena e da história da Rainha de Sabá, eu não esteja apenas reproduzindo, sem criticar e sem analisar os dados estatísticos de uma forma um pouco mais pertinente e vinculada não a números, mas sim a caráteres e conceitos e dados e demonstrações muito mais particulares e que se encontram no campo da cultura e da formação moral e ética cultural do Ocidente. E com certeza, por eu, né, e a minha formação, né, e ter um forte vínculo com a ética paternalista cristã, que ainda, né, é predominante, né, nos tempos até agora da pós-modernidade, será que isso não tem muito mais relação à maneira pela qual eu sou interpretada e eu sou muitas vezes, e fico até com medo de falar, porque né, eu comecei a fazer vídeos mais curtos com os meus dados estatísticos conforme eu consigo observar, e com uma dificuldade muito grande de oratória, né, com uma forma muito, né, muito medrosa de conseguir soltar e falar o verbo e ter a liberdade que eu sempre, né, usei, sempre achei tão normal me expressar e que sempre achei tão livre, uma maneira, né, olha, nesse momento agora eu vou ficar aqui escrevendo no meu diário, fazer vou me gravar para depois olhar e escrever, eu ver ler o que eu escrevi, eu gosto, sempre, né, sempre perguntei, sempre achei que eu sou a minha melhor leitora, né, eu gosto muito de ler as coisas que eu escrevo, até para saber e tomar conhecimento, olha, isso já aconteceu antes da minha vida, qual foi a solução que eu encontrei, deu certo ou não deu certo? São minhas estatísticas, olha, qual foi o período que não foi legal, será que sempre nesse mês aí não acontece a mesma coisa? Isso serve também para alguns controles até da tabela, né, da tabelinha menstrual, para saber como é que eu vou estar alterada hormonalmente ou não. Tem datas que são recorrentes nas minhas agendas, nas minhas anotações, nos meus posts. Eu, lógico, não vou falar, né, não vou narrar elas. Mas o que eu queria concluir aqui de dados estatísticos é que as minhas estatísticas, de alguma maneira, apontam, não sei porquê, de uma maneira intuitiva, de que os julgamentos sobre a minha loucura, a sua, e a construção e a produção de conteúdos que compõem a rede talvez estejam demasiadamente histéricos e submissos às bruxas da Idade Média. Cuidado aí.